Os elementos do triângulo retângulo, basicamente, que a gente vai destacar inicialmente são esses aqui, ó. Cateto, né? Estou chamando de cateto 1. Só aqui diminuir um pouquinho. Ó, cateto 1, cateto 2. Gente, esses catetos, eles são esse tamanho todinho aqui, ó, que vai desde o ponto A até o ponto C e do ponto C até o ponto B, tá? Então, esses aqui são os catetos. Nós estamos chamando de cateto 1 e de cateto 2, tá? Só para ficar mais fácil de identificar. Essa parte aqui, ó, o Hzinho ou Hzão, ele é de hipotenuso, tá? O H de hipotenuso. E aí, pelo teorema de Pitágoras, existe uma relação desses catetos com a hipotenusa. Como é que isso funciona, por exemplo? Se nós tivéssemos, se isso aqui fosse 3, por exemplo, e aqui 4, ó, pelo teorema de Pitágoras, isso aqui seria 5. Assim, ó. Como é que a gente ia descobrir isso? Vamos supor que a gente não soubesse. Como é que ficaria? Ficava assim, ó. H ao quadrado, 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Ó, esse é o teorema de Pitágoras que eu estou falando para vocês, tá? A hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Faria a potência primeiro. Quando eu fizesse essa potência aqui, como é que ficava? H ao quadrado dava quanto? Mais 16. Aí eu tenho que somar primeiro, né? H ao quadrado dava 25. E aí, como a gente queria achar somente esse H, a gente ia extrair raiz de 25, que dava exatamente quanto? 5. Esse teorema de Pitágoras ele serve para a gente descobrir ou a hipotenusa ou um dos catetos em questão, tá? Sempre a gente pode fazer essa verificação aí, aplicando esse teorema de Pitágoras. Se eu tivesse, então, esse cateto aqui sendo 6 e esse sendo 8, quanto que era a hipotenusa? Como que eu faria isso? Hipotenusa ao quadrado era 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, que dava quanto aí, gente? Aí, gente, H ao quadrado, nesse caso, dava 100, né? 36 mais 64. Então, o H era quanto? Raiz de 100, que dava exatamente 10. Gente, o que aconteceu agora aqui, que eu falei para vocês agora há pouco? A gente, no primeiro momento, né? Eu tinha que isso daqui era 3, e que isso aqui era 4, e aqui deu quanto? 5. Aí eu pensei em ampliar essa figura. Você sabe que a gente pode ampliar, pode reduzir, né? Eu pensei em ampliar em 2 vezes a figura. Eu pensei assim, ó, eu vou multiplicar os valores todos em 2 vezes. Então, se era 2 vezes, isso aqui deu quanto? Essa parte aqui ficou 6, aqui ficou 8, e aqui ficava quanto? Perceberam isso? Então, a gente pode fazer essa coisa, tá? De outra forma, né? Se eu pensasse, então, em ampliar em 3 vezes, se fosse em 3 vezes, por exemplo, e vamos supor que eu fosse multiplicar por 3, e no final eu quisesse saber também quem era a hipotenusa. Quanto que seria cada lado aqui, gente? Aqui era 9, né? Deixa eu apagar esse, ó. Ó, aqui era 9, isso aqui era 12, e esse aqui dava quanto? 15, perceberam? Então, a gente pode ver assim sempre. A gente chama isso de triângulos pitagóricos, tá? Dá para fazer assim, tá bom? Se esse daqui for 12, 12 e aqui 20. Quanto que vai ser esse cateto aqui, gente? Perceberam? Ó, eu tenho um cateto que é 12, eu tenho a hipotenusa que é 20, e eu quero saber outro cateto. O que eu faria? Eu faria assim, ó. Cateto ao quadrado, né? Mais 12 ao quadrado, igual a quanto? 20 ao quadrado. Aí, como eu quero achar esse cateto, essa potência aqui dá 144, né? Que é 12 ao quadrado, igual a 400. Aí, no outro passo, eu passo esse 144 para cá, ó. Quanto que vai ficar aí? 400 menos 144, que subtraindo dá quanto, gente? 250 aí. Tem que ser bom no cálculo aí, gente, tabuada. Aí, como eu quero achar isso daqui, eu vou lá e extrair a raiz de 256, que é quanto? 16. Ó, qual é a lógica que eu fiz aqui para vocês? Dá para fazer também de cabeça, né? Vocês lembram que eu comecei um triângulo agora há pouco, assim, ó, sempre desse jeito. Eu comecei 3, 4 e 5. Esse daqui é como se fosse nossa base. E aí, a partir disso, a gente pode ir desenvolvendo mais coisas. Sei lá, eu dividi isso 2 para 3, dava quanto? 4.
Se eu dividisse 20 para 5, 4, então eu sei que o 4 que eu tinha aqui inicialmente, ele foi multiplicado por 4 também. Então, 4 vezes 4 é 16. Então, eu posso usar um raciocínio análogo a isso, tá? Então, assim, a gente pode descobrir ou um dos catetos, ou a hipotenusa em questão, tá? Se for solicitado. Aí, gente, isso daqui é a ideia do Teorema de Pitágoras, tá? Só que esse Teorema de Pitágoras ele vai se expandir para outras figuras. Eu posso utilizar esse Teorema de Pitágoras, por exemplo, para calcular distâncias num quadrilátero qualquer, num quadrado, num retângulo, num paralelogramo, num losango, ou nos trapézios, tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui um por um. Então, eu vou mostrar para vocês aqui sobre essas figurinhas, tá? Ó, então a gente quer verificar esse Teorema de Pitágoras nos quadriláteros, tá? Que é quadrado, retângulo, losango, paralelogramo e trapézio, tá? Então, eu vou verificar com vocês aqui, ó. Ó, essa figura aqui você já conhece. Essa figura aqui é um quadrado. Professor, o que é um quadrado? São aquelas figuras, né, geométricas que tem 4 lados iguais, tá? Então, os quadriláteros a gente começa com a ideia de um quadrado mesmo, onde esse quadrado a gente vai destacar aqui os 4 lados sempre com a mesma medida, tá? Então, o quadrado vai ter os 4 lados iguais, que eu vou chamar os lados aqui de L, né, de maneira geral. E aí ele vai ter os 4 ângulos aqui internos também, ângulos retos, ângulos de 90 graus, tá? Então, o quadrado tem 2 características aqui que a gente precisa fechar. Ângulos retos, né, os 4 ângulos internos são retos, ângulos de 90 graus, e os 4 lados, eles são congruentes, tá? Por exemplo, ó, se esse lado aqui fosse 10, o que ia acontecer, gente? Os demais lados todos seriam 10 também, tá? Então, é uma característica. Então, eu poderia fazer suposições, ele ia assumir esse valor de ser 10, tá bom? Então, a gente poderia verificar assim. Ah, professor, não é mais 10. Vou sugerir aqui um outro número, né? Deixa eu só avançar aqui para apagar isso. Vamos supor que não fosse 10, gente. Que fosse 4. Só que se for 4 ali e for um quadrado, em todos os lados a gente vai ter o 4, tá? Ali revelando esses lados, beleza? Gente, aqui, ó, é porque eu acabei apagando um pouquinho, mas aqui é o cálculo da diagonal. Professor, o que é essa diagonal? Diagonal, gente, são 2 aqui no quadrado, assim como no retângulo, tá? A gente vai ter 2 diagonais. Aqui são as diagonais que a gente tem, ó. É o que vai sair de um vértice para o lado oposto, sempre, tá? E aí a gente vai ter esse ponto aqui. O que eu quero, na verdade, aqui é fazer um cálculo dessa diagonal, aplicando o Teorema de Pitágoras, e aí essa diagonal que eu estou chamando de Dzinho vai ficar em função do lado L, de maneira geral, tá? Se eu fosse fazer assim, ó, o que ia acontecer aqui? Eu ia aplicar Pitágoras só num triângulo desse, ó. Vou aplicar só nessa parte aqui, ó. E aí, minha gente, aqui eu vou chamar de Dzinho, que é a diagonal que eu estou falando para vocês. Só ajeitar aqui essa palavrinha aqui, tá? Diagonal, tá? Aí, como é que ficava, gente, aqui, ó? Hipotenusa era o Dzinho. Aí eu teria os lados que era L e L, os catetos desse triângulo, tá? Quando eu fosse aplicar ali, gente, Teorema de Pitágoras, como é que ficava, ó? Diagonal ao quadrado é igual a quem? L ao quadrado mais L ao quadrado, onde eu posso somar. Aí, se somar aqui, ó, 1 com mais 1 dá quanto? 2. 2L's ao quadrado, aí a gente vai, como eu tenho uma potência aqui, eu vou precisar extrair raiz, tá? Então, eu vou extrair raiz no segundo membro, como é que fica? Raiz de 2L ao quadrado, só que essa raiz aqui eu consigo extrair, né? Cancelar o radical, então ficaria raiz somente no 2, e não dava para extrair raiz. Então, esse daqui, gente, ele vai facilitar para a gente, para que eu possa fazer o cálculo de forma muito rápida, de maneira geral. Conhecendo o lado do quadrado, eu posso aplicar e achar essa diagonal em qualquer situação, tá? Por exemplo, ó, vamos supor que o lado aqui fosse 5, ó. Se o lado fosse 5, a pergunta era, quanto que seria essa diagonal? Como é que a gente poderia calcular? O que vocês acham? Vou botar aqui só para vocês verificarem. Vocês viram que a gente viu uma fórmula para calcular essa diagonal de forma muito rápida, que é sempre L raiz de 2, e o L é o lado, tá? O lado do quadrado. Então, daqui poderia ficar assim, ó. 5 raiz de 2. Ia ser esse tamanho aqui da diagonal, tá? Aplicando o Teorema de Pitágoras, a gente acharia isso, tá? Vou trocar aqui o valor. Se o L fosse 10, gente, quanto que seria a diagonal? 10 raiz de 2, tá? 10 raiz de 2. Eu consigo fazer muito rápido assim, tá bom? Então, essa é a ideia para aplicar Pitágoras aí nos quadrados.
Aí a gente tem outra figura aqui, que é a parte dos retângulos. O que que tem um retângulo, gente, aí? Um retângulo, ele vai ter a base, que eu estou chamando de B, ele vai ter a altura, que eu estou chamando de H. Então, o B de base, o H de altura, tá? Então, nessa parte aqui dos retângulos, os lados, eles são diferentes, por isso que a gente vai expressar uma coisa com a letra, outra coisa com a outra letra, tá bom? O que mais que a gente pode caracterizar aqui, gente? Que se essa parte aqui de baixo é Bzinho, ó, lá em cima também é Bzinho. A gente diz que os lados paralelos opostos, ou melhor, que os lados opostos são paralelos entre si por ser a mesma medida, tá? Então, daqui de A até B, ó, vai ser o mesmo tamanho de B, de D até C, sempre, tá? Isso é uma característica dos retângulos. Assim como esse lado aqui que vai de A até C, ele vai possuir a mesma medida do lado que vai de B até D. Então, as questões, às vezes, elas não vão fornecer para vocês todos esses valores, elas vão fornecer só alguns valores, por exemplo. Vamos supor que aqui, ó, aparecesse só um valor desses aqui, ó, um desses dois. Sei lá, vou colocar aqui sei lá, um 6. E aqui nessa parte, deixa eu apagar aqui o outro, a gente não supondo que fosse 4. Só um 4 aqui. Então, o restante não estaria preenchido. Então, a gente poderia, conhecendo, né, ou reconhecendo as características dessas figuras, a gente poderia preencher o restante que estivesse faltando, tá? Então, a gente poderia verificar, por exemplo, que essa parte aqui da direita seria quanto? 4. E que aqui embaixo seria 6. E isso é uma característica dos retângulos, então a gente precisa entender que os lados opostos, eles são paralelos, possuem medidas iguais, tá? Então, por esse motivo, a gente tem que entender assim. Aí, gente, eu tenho aqui a parte das diagonais, tá? O que seriam essas diagonais aí? As diagonais são essas coisas aqui, ó, que vão sair de um lado para o outro, então eu posso trabalhar com qualquer uma delas, que elas possuem medidas iguais, tá? Eu vou verificar só essa aqui da esquerda para a direita, e aqui, de novo, verificar essa diagonal. Como era que eu ia verificar isso? Em função aqui da base da altura, né? Vou colocar aqui de maneira geral de novo, tá? Então, aqui base, ó, e aqui a altura, que é o Hzinho. Gente, não tinha outro jeito, a gente ia ter que aplicar Pitágoras, né? Hipotenusa, cateto e cateto, ó. E aí, no final, se eu não tivesse números, eu ia ter uma fórmula que seria essa fórmula aqui, ó. Só, tá? Então, não dava para fazer mais que isso. Agora, a partir do instante que aparecem os números, por exemplo, aqui, deixa eu ver o que foi que eu fiz aqui, eu peguei uma coisa assim, ó. Essa parte sendo 4, né? Aqui é uma coisa diferente. Essa parte sendo 4 e isso aqui sendo 3, né? E aí, se eu fosse verificar essa diagonal agora, eu teria que me expressar isso em números, né? Desse jeito aqui, ó. Ó, 3 ao quadrado é 9 e 4 ao quadrado é 16. Faria essa potência aqui dessa parte aqui dos catetos, envolvendo isso tudo, tá? Quando a gente fosse fechar aqui, ó, 9 mais 16 dá 25, né? E aí essa diagonal seria exatamente 5, que era aplicando Pitágoras aqui, então a gente teria como dizer quanto seria esse valor, tá? Então, aqui na prática a gente teria essas aplicações. Essas questões, gente, o que pode pedir? Pode pedir diagonal, pode pedir o perímetro, né, que é o somatório de todos os lados. Então, a gente parte de um ponto aqui, né, no caso, o perímetro é o somatório. Eu posso partir, por exemplo, aqui, ó. Eu ia sair de A até B, né, faria essa distância que era 6, de B até D, de D até C, e aí a gente fechava no A. Então, isso era perímetro, né, o somatório de tudo. Fora de perímetro, fora da diagonal, onde os dados possam ser pedidos, é possível que peça a área. Vocês sabem que a área, né, se fosse olhar, representar por um razão, por exemplo, era base vezes altura no retângulo, né? A gente tem isso daqui, tá? Então, são coisas que podem ser pedidas. Área, perímetro e as diagonais ou então os lados, tá bom? Então, por definição, a gente poderia dizer que todo quadrado é um retângulo. Todo quadrado é um retângulo. Mas nem todo retângulo é um quadrado. Por que o retângulo pode ser um quadrado? Porque os lados do retângulo são distintos, né? Eu vou ter um lado diferente do outro. E o quadrado tem duas coisas, lados iguais e ângulos iguais, 90 graus. O retângulo ele só tem ângulos iguais, não tem lados, tá? Outra figura aqui, minha gente, ó. Paralelogramo. É como se nós pegássemos o nosso quadro, por exemplo, e passássemos uma parte dali. Então, ele vai ceder, né? Ó, paralelogramo. Ele vai ter, gente, na prática, os lados opostos paralelos também, ó. Esse
esse lado igual a esse lado, tá? Então, se nós chamássemos, por exemplo, essa parte aqui de B, ó, se essa parte aqui fosse B, a parte lá de cima também, ó, também seria um B. Que mais, gente, que eu posso ter aqui, ó? Essa parte aqui, ó, essas lados também são iguais, tá? Se aqui fosse um X, por exemplo, aqui também seria um X, tudo bem? Onde é que a gente pode ver a altura, né, dessas figuras? A altura, geralmente, ela vai ficar expressa nesse lugar, ó, ou nesse lugar. Então, por exemplo, é possível que na questão eles ocultem de novo, falar para vocês sobre isso, ó. É possível que aqui fosse expresso 10. E aqui não tivesse nada. Quanto que era lá em cima? 10, né? A gente poderia ter assim. E se aqui tivesse somente o 4, assim, ó, aí que eu já ia saber que o x aqui valia 4, tá? Então a gente pode verificar essas coisas. Deixa eu ver aqui. Aí bem aqui, ó, sempre dá para a gente verificar a altura, tá? E pode ser verificada por aqui também, ó. Então a gente desenha mesmo, a gente amplia os desenhos, tá? Gente, vocês conseguiram dizer quem era o valor de H aqui? Se fosse assim. Olha só, o que acontece bem aqui? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Percebe que essa parte bem aqui todinha é 10, ó, né? E que esse lado aqui todinho também é 10. Só que nessa parte aqui eu já tenho 6, não tenho? Quanto que é aqui, então? 4, né? Então aqui a gente poderia vir e completar, ó, que era 4, né? Eu vou colocar aqui em cima. Então aqui poderia ser o 4, tá? E aqui também eu tinha um triângulo retângulo. Isso aqui foi expresso, né? 5, ó. Que é o mesmo valor que eu tenho para cá para o x. Então a gente poderia usar assim, se quisesse. O h vale. Aí vocês aplicavam Pitágoras bem aqui, ó. Podia ser aqui, ou poderia ser aqui, ó. Porque aqui também seria 4, né? E a gente poderia aplicar em qualquer um dos triângulos, tá? E aí, aplicando nessa parte, ó, o cateto ao quadrado, né? O outro cateto é 4, ó. 4 ao quadrado igual a 5 ao quadrado, assim, ó. E aí, quando fosse resolver isso aqui, nós teríamos 25, né? Menos 16. H ao quadrado dava 9, né? E aí a gente já poderia extrair até raiz. Então, o Hzinho seria 3. Losango. Olha só, o que é esse losango aqui, gente? O losango ele é um quadrado que foi achatado. Deixa eu apagar aqui para vocês verem. Ó, o losango, ele é um quadradozão que foi achatado, ó. Aí, o que acontece com esse quadrado que foi achatado, minha gente? Aí, olha só, o que tem no losango, gente? O losango, ele vai ter lado, lado, lado e lado. Os lados são todos iguais no losango. O que mudou aqui? Que como ele foi um pouco achatado assim, ó, nesse sentido, eu fiquei com diagonal menor, que é essa medida aqui que vai de B até D, e nessa parte aqui eu tenho outra diagonal maior. Então tem duas diagonais, tá? Que nesse caso aqui, gente, dá para fazer, ó, Pitágoras em qualquer um desses casos aqui, ó. Tudo bem? Então a gente consegue fazer Pitágoras. Por exemplo, como é que eu verificava Pitágoras aqui? Eu tinha esse tamanho aqui, ó, que vai de B de A até C. Então, essa parte aqui era a metade, tá? Então, esse aqui era de A até C sobre 2. Então, geralmente, se for expresso em números, né, supondo que esse tamanho aqui todo fosse dado, as questões, geralmente, eles vão fornecer para vocês. Falar assim, a diagonal maior é 10, por exemplo. Ó, vou colocar aqui um diagonal maior para vocês verificarem, por exemplo, uma questãozinha, tá? Ó, vamos supor que isso aqui fosse 8, tá? Então, 8 era essa parte todinha, então isso aqui era quanto? 4, né? Ficava fácil de ver. Aí, no outro caso, vamos supor que essa parte aqui, ó, isso aqui era a diagonal menor. A diagonal menor, deixa eu ver, vamos supor que ela fosse 6. Assim, ó. Então, essa parte aqui seria quanto? Quanto que é a metade de 6? 3, ó. Então, aqui era 3. Quanto que seria o lado? Como é que seria o lado aqui, gente? Quanto que era o lado? Oi? Aplicava Pitágoras aqui, ó. L ao quadrado seria 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Dava quanto aí, gente? Quem era o lado? 5, né? Seria 5, tá? Então, o L aqui seria 5 nesse caso, tá bom?